pessoal, essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e essa é a primeira carta aos Coríntios. Nós estamos fazendo uma breve introdução. Como nós já vimos, a carta aos Romanos é muito importante o entendimento da carta aos Romanos para que nós possamos entender algumas coisas que vão ser vistas na carta de Paulo aos Coríntios. Quem gostou, continue com a gente aí na carta aos Coríntios. Quem gostou da carta aos Romanos, continue com a gente, que essa carta ela tem muito mais informações do que a carta aos Romanos. Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos ver agora quando que essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo ao final dos 3 anos que morou em Éfeso. Isso está descrito em Atos 20, 31 e 1 Coríntios 16, do verso 5 ao verso 8. Foi escrita por volta do ano 56 depois de Cristo aproximadamente. Foi escrita a partir de Atos 19, quando Paulo estava em Éfeso. Quando Paulo chegou em Corinto, ele ensinava na sinagoga e depois na casa de um homem chamado Justo. Bem, agora vamos ver a mistura religiosa que aconteceu em Corinto. As crenças do local, a filosofia e as ideologias daquele povo. Bem, os moradores de Corinto, que eram gregos, a Grécia Antiga, tinha 2 dos mais importantes portos da época, um no Golfo de Corinto e outro ao sul do Mar Egeu. Então, Corinto tinha 2 dos mais importantes portos da época. Era um centro comercial muito importante da Grécia. Tinha 2 grandes templos, também era um centro religioso muito importante da Grécia. 2 dos principais templos da Grécia Antiga, que era o templo de Afrodite, que é a deusa do amor, e de Apolo, deus da música. Os cultos nesses templos, vamos falar dos cultos. No templo de Afrodite, as pessoas vendiam seus corpos diante de todos, publicamente. Havia aproximadamente 1000 sacerdotisas no templo cultuando o sexo, o amor carnal. No templo de Apolo se cultuava o corpo por meio dos Jogos Olímpicos e da música, que também eram ligados a Poseidon. A gente está vendo atualmente aí muitos filmes serem lançados nesse sentido, falando dos deuses gregos. Bem, vamos aprofundar agora o contexto. Vamos falar um pouco de Afrodite. Na cidade de Corinto, a cerca de 575 metros de altitude, há ruínas de um templo no alto do monte, o Templo de Afrodite. Essa deusa é a versão grega de Estar, ou Astarote, deusa dos cananeus. É a mesma deusa, só que uma outra versão. Está descrito em 1 Reis 11, versículo 5. Nos tempos da conquista de Canaã, os israelitas a chamavam de vergonha, por causa da depravação dos cultos. Nos templos de Paulo, prostitutos cultuais entregavam seus corpos a rituais imorais a céu aberto. Agora vamos falar desses prostitutos cultuais. Nós estamos vendo como é que era o contexto da época, como aconteciam esses cultos de Afrodite. Então, eram cultos a céu aberto. As mulheres eram sacerdotisas, e homens eram prostitutos cultuais. Então, eles se entregavam nesses templos, a céu aberto,
entregavam seus corpos ao sexo, na frente de todo mundo. O termo prostituição espiritual vem deste tempo, porque esses prostitutos cultuais eram chamados Kadesh para homens e Kadeshot para mulheres, que quer dizer santo e santa. Esse também era chamado de pecado de idolatria. Bom, pessoal, até o próximo vídeo, onde nós vamos começar a entender o porquê dessa introdução. Porque muitas vezes vocês vão ver que Paulo ele chamou a atenção dessa igreja de Corinto, desse povo que aparentemente tinha se convertido, mas não tinha entendido o Evangelho e trazia do seu passado, continuava trazendo da sua cultura e misturando a sua cultura com aquilo que era a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus. Então houve uma mistura no tempo em que o Evangelho estava sendo pregado aos coríntios. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail e até o próximo vídeo.